Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Israel Gonçalves, eu sou mestre em desenvolvimento de processos ambientais pela Universidade Católica de Pernambuco. Estou fazendo meu doutorado agora em biotecnologia industrial pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, tá? Eu te convido hoje a gente discutir, conhecer um pouco mais sobre o planejamento experimental e algumas definições bem práticas. O objetivo deste vídeo é que assim que você chegue ao final dele, rapidamente, você consiga, compreendendo os conceitos, aplicar de uma maneira bem exata, bem rápida no seu dia a dia de trabalho, tudo bem? Então, primeira definição, o que é o planejamento experimental? A segunda, como aplicar? A terceira, análise gráfica. A quarta, otimização e desejabilidade. E a quinta, aplicações inovadoras. Hoje nós falaremos sobre o que é o planejamento experimental. Quando chegarmos na parte de análise gráfica, eu pretendo explicar detalhadamente como funciona a aplicação gráfica da análise de variância e todas as tabelas e os gráficos formados. Uma das pessoas que assistiu o vídeo anterior pediu para a gente falar um pouquinho sobre otimização e desejabilidade, então eu vou trazer esse conceito nos próximos vídeos. E aplicações inovadoras é tudo que tem de mais inovador no mundo do planejamento experimental. Então eu vou fazer uma revisão de literatura de inúmeras aplicações de planejamento experimental, aplicações essas do ano 2019, 2020, 2021 que ainda vão sair, para que você fique bem atualizado sobre planejamento de experimentos, tá bom? Então pessoal, vamos definir agora o que é. Mas antes disso, não esquece de dar o like aí no vídeo, tá? Se inscrever nesse canal para dar uma força para a gente continuar divulgando conteúdo de muita qualidade e de fácil compreensão, tá? Então, o que é o planejamento experimental? O planejamento experimental é uma técnica estatística para análise de vários fenômenos em diversos setores diferentes, tá? Quando eu falo fenômeno, eu estou falando de aplicação em algo que existe. Então, imagina só, uma macieira, em que cai uma maçã da macieira no chão, isso é um fenômeno natural. Agora, se você desenvolve um novo produto, se você está a fim de estudar as características de qualidade de um produto, isso é um fenômeno artificial, um fenômeno produzido pelo homem. Então, independente de qual seja o fenômeno ou a área em que esse fenômeno existe, vale a pena você utilizar o planejamento experimental para estudar estes determinados fenômenos, tá? Então, quais são os principais setores que utilizam o planejamento experimental? É o setor de engenharia, ou seja, as indústrias, o setor de gestão, serviços e novos produtos, o setor de ciência, pesquisa e desenvolvimento, olha os laboratórios de ciência de inúmeras universidades do país e fora do país utilizam planejamento experimental, tecnologia da informação, é isso mesmo, eu tenho lido vários artigos de TI utilizando planejamento experimental para melhorar os seus processos, tá? Também os setores de marketing, cara, é uma coisa extremamente boa, muito bom mesmo, tá? E por último também tem uma área bacana que desde aí há mais ou menos umas 3 décadas vem sendo estudada com muito afinco, que é a área de simulação computacional, que deu uma nova roupagem para o DOE, com métodos de pseudo Monte Carlo, quase Monte Carlo e tantos outros, gente, que tem métodos que eu nem conheço a fundo ainda, que eu ainda estou estudando, mas não tenho dúvidas que eu vou trazer isso aqui para vocês nos próximos vídeos também, tá bom? Então a gente vai tratar sobre o DOE clássico, que é o DOE presente em inúmeros artigos científicos, tá? Então esse planejamento de experimento é essa técnica, é a técnica que abre portas, é a chave que você tem para abrir inúmeras portas para entender como funciona determinado fenômeno. É isso que você quer com o DOE. E aqui, gente, eu vou tratar 4 pontos específicos. O que definir inicialmente, quando você faz um planejamento experimental, qual tipo de planejamento escolher, qual a finalidade prática, para que eu uso o planejamento experimental, a gente vai entender. E também a gente vai montar hoje um planejamento utilizando o Minitab. Vai ser bem bacana, porque eu quero te ensinar você sozinho fazer esse planejamento sem depender de ninguém, perfeito? Então, vamos lá. O que a gente tem que definir inicialmente, tá? Definir qual é o fenômeno que será estudado. Quais são os limites desse fenômeno.
Se você está desenvolvendo pastel na sua casa, fazendo pastel, e você quer entender como é que eu posso melhorar o meu desenvolvimento, a minha fábrica de pastel, isso é o teu fenômeno. Mas você não pode misturar o pastel com o bolinho de queijo. Vocês estão entendendo? Você tem que definir bem qual é o fenômeno que você está estudando, quais são os limites desse fenômeno. Quando a gente vai para uma aplicação mais direta na indústria, se você quer estudar os tipos de defeitos em determinado item, estabeleça isso como o teu fenômeno, porque se você não estabelecer bem esses tipos de defeitos, você vai começar a estudar muitas coisas que vão atrapalhar o teu estudo em específico e você não vai ter resultado nenhum. Então é muito bom que você delimite muito bem qual é o fenômeno que você quer estudar. Por quê? Porque depois que a gente escolhe qual é o fenômeno, a gente tem que definir quais são as variáveis de resposta que representam esse fenômeno. Deixa eu falar sobre a variável de resposta. Variável de resposta é a variável de saída, também chamada de variável dependente. E para que eu uso essa variável? Porque essa variável ela vai me dizer algo a respeito do meu fenômeno. Ela vai representar o meu fenômeno. Então imagina só, se você está desenvolvendo, fazendo um bolo, e nesse bolo você sabe que as pessoas querem um bolo de qualidade. Tudo bem? Bolo de qualidade. E para ter esse bolo de qualidade, você precisa ter algumas variáveis de resposta que representam essa qualidade. Podem ser variáveis físico-químicas, podem ser variáveis biológicas. Vamos falar de uma variável física, como pH. O pH do recheio do bolo, ou a tensão superficial, ou a aeração da massa do bolo, são características que, se estiverem dentro de limites que você vai estabelecer, esses limites vão transmitir qualidade para esse fenômeno que você está estudando. Então, depois de você definir o fenômeno, defina muito bem quais são as variáveis que vão mostrar se o fenômeno está bom ou se o fenômeno não está bom. Tudo bem? Tá? Terceira coisa, quais são as variáveis de entrada que influenciam essas respostas? Essas variáveis de entrada também são chamadas de variáveis independentes ou de fatores, tá? Então eu vou falar agora com o nome de fator. Quais são os fatores que influenciam estas respostas? Por que é importante você saber isso? Porque se você consegue encontrar quais são esses fatores e depois de encontrá-los, controlar esses fatores, você vai conseguir controlar também, por tabela, as variáveis de resposta. Então, se você consegue controlar as variáveis de resposta, você vai ter domínio sobre o teu fenômeno, que no final de tudo é o que você quer, é ter domínio sobre o teu fenômeno. Então, depois de definir o fenômeno, volta um pouquinho, define as variáveis de resposta que representam o fenômeno e volta novamente e define quais são as variáveis de entrada que influenciam as variáveis de resposta. Israel, como é que eu vou definir essas variáveis de entrada? A gente pode tratar isso em outro vídeo. É só você colocar aqui na descrição esse comentário. Zé, me explica aí como é que eu determino as variáveis de entrada, que eu tenho o maior prazer de fazer isso com você também, tá? Então, por último, a gente vai definir quais são os valores dos limites dessas variáveis de entrada. Valores de limites das variáveis de entrada. Zé, o que é isso? Isso também é chamado de nível, tá? Sempre que você vai estudar determinado fator, você precisa estabelecer um nível máximo e um nível mínimo. O que é um nível máximo e mínimo? Imagina só que a temperatura é importantíssima para que o bolo saia com qualidade. Então, definir uma variável, um nível maior e menor, é você dizer assim, ó, se eu trabalhar com a temperatura a 150 graus, e se eu trabalhar com temperatura a 210 graus no meu forno, qual é a influência que isso vai gerar na variável de resposta que você está determinando lá, tá? Então você tem que definir quais são esses limites, quais são esses níveis. Isso é muito importante para o teu estudo. Após o momento em que você definiu tudo isso, compreendeu bem o teu fenômeno em si, aí você parte para a seguinte pergunta: qual é o tipo de planejamento que eu devo escolher? E aí, gente, a gente tem um monte de tipos de planejamentos que a literatura atual chama de clássicos, tá? Então a gente tem planejamento com único fator, aleatório com blocos completos, usando o quadrado latino, usando o quadrado greco-latino, fatorial completo 2 e 3 níveis, fatorial com blocos, fatorial fracionado, fatorial saturado, fatorial com pontos centrais,
superfície de resposta, também chamada de DCCR, de alinhamento do composto central rotacional, e também tem o ortogonal, e tem o planejamento de misturas. Então esses são os tipos de planejamentos clássicos existentes, tá? Esses que estão marcados em azul são normalmente os mais utilizados, e eu faço questão de trazer um vídeo explicando detalhadamente como fazer cada um deles. Mas deixa eu passar aqui rapidamente. Se você quer usar um fatorial completo, para que eu vou usar esse fatorial completo? Normalmente para você fazer uma sondagem daquele fenômeno e entender o funcionamento dele, saber se você está usando os fatores corretos, as variáveis de entrada corretas, e se você também está utilizando as variáveis de saída corretas. Então o fatorial completo traz isso para você. É uma opção de você fazer uma sondagem sobre aquele experimento, tá? Aquele fenômeno. O fatorial fracionado normalmente é utilizado quando você tem inúmeros fatores e você não sabe quais são os fatores que realmente interferem nas variáveis de resposta. Então, nesse sentido, você pode usar o fatorial fracionado para pegar aí uma quantidade até grande de fatores, e depois que você aplica esse planejamento, ele vai dizer: olha só, Israel, desses fatores que você delimitou, escolha esses 4, escolha esses 3, porque eles são os que mais representam essa variável de resposta que você está estudando. Tudo bem? Então, o fatorial com pontos centrais é extremamente utilizado dentro dos laboratórios, dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento, porque quando você utiliza os pontos centrais, ele já dá uma estimativa da variabilidade total do modelo, tá? Como também identifica questões de curvatura. Então é interessante quando se você for do setor de P&D, utilizar um fatorial com pontos centrais para fazer sondagem. E por último tem a superfície de resposta. A superfície de resposta é já um passo em que você está pronto para otimizar. Ou seja, você já entendeu bem o teu fenômeno, você já encontrou quais são os verdadeiros fatores, as variáveis de entrada que influenciam nessas variáveis de resposta. Aí você vai ter uma variância explicada, que é aquele R2, né, lá para os seus 90% ou mais. E a partir daí, também quando você tem certeza que a curvatura do modelo é significativa, aí você pode ir para desenvolver um planejamento de superfície de resposta. Mas fica atento, não é sempre que a gente pega um planejamento e já vai aplicando superfície de resposta, não, senão dá muito trabalho, tá? E eu tenho experiência prática com isso, perfeito, tá? Então, depois que você determina qual é o tipo de planejamento, você vai para montar o planejamento, tá? Mas didaticamente eu quero explicar para você qual é a finalidade prática de fazer um DOE. A finalidade prática é entender quais são as variáveis que exercem maior influência no desempenho de um determinado processo. Talvez o desempenho desse fenômeno, desse processo que você está estudando, seja assim: quanto maior o resultado, melhor. Como, por exemplo, rendimento de reação. Quanto maior o rendimento, melhor. Ou então, pode ser assim: não, Zé, eu estou trabalhando com custo, então o meu fenômeno que eu estou estudando na empresa é custo. Então, quanto menor o custo, melhor vai ser para mim. Tudo bem? Então, você quer estudar quais são as variáveis que vão exercer maior influência no desempenho desse processo que você está estudando. Esse desempenho pode ser para mais ou para menos. Então, esse é o objetivo central de fazer um DOE. E agora eu te pergunto: dá ou não dá para você aplicar na empresa, no teu dia a dia, no que você faz? Dá sim, gente. Porque a gente está rodeado de fenômenos e a gente quer entender como é que esses fenômenos eles funcionam no meio em que eles existem. Então, dessa forma, é muito interessante você usar essa opção, tá? E agora, vamos falar um pouquinho de como montar um planejamento, que eu acho que todo mundo está querendo saber isso. Como é que eu coloco isso na prática, Israel? Como é que eu monto experimento? Tem duas formas de montar. Você pode usar ferramentas aí como softwares como o Minitab, o Estatística, o Portal Action, que é um brasileiro bacana também. Você pode usar o R, o SAS, SPSS, o Stata. Você pode usar os pacotes estatísticos que existirem aí, ou decidir montar esse design manualmente, que também é possível. Num próximo vídeo eu posso até ensinar vocês a montarem manualmente esse design, tá? Quem não tem acesso a esses softwares. Mas, gente, o Minitab e o Estatística, eles são softwares que têm disponibilização de versão gratuita. Então você pode entrar no site, baixa a versão gratuita dele, 30 dias para você fazer uma análise geral e você começa a utilizar. Hoje eu quero trazer um estudo de caso de como montar um planejamento experimental usando o software Minitab, tá bom? Então vamos lá comigo.
Bem, pessoal, aqui a gente já está utilizando o Minitab, tá? O Minitab é um software muito bacana, é um dos softwares mais utilizados no mundo na área de análise estatística. Ele é composto por vários menus. Eu vou trazer depois um vídeo especificamente só sobre o Minitab para você consultar no canal também, tá? Mas olha lá, dessas opções que nós temos aqui, você vai vir nessa barrinha aqui e clicar no menu Start. Aqui Start. De Start você vai vir aqui, ó, DOE, Planejamento de Experimentos. E dentro desse DOE, aí tem o planejamento de filtragem. Você pode criar um planejamento só para entender um geral. Eu sempre prefiro criar um fatorial, tá, gente? Mas a gente tem aqui a superfície de resposta, que é aquele DCCR que eu falei. Tem a de mistura e tem também Taguchi, tá? O fatorial, vamos clicar aqui na criação de um experimento fatorial. Nessa tela aqui, vocês estão observando que aqui eu tenho alguns tipos. Criação de experimento fatorial, tipo de experimento. Fatorial com 2 níveis, fatorial com 2 níveis, parcelas subdivididas, Plecht-Burman ou experimento fatorial completo geral. A gente vai deixar marcado essa primeira opção, fatorial com 2 níveis, tá? Aqui embaixo a gente vai escolher a quantidade de fatores que a gente vai utilizar. Se eu estou trabalhando com 3 fatores, ou seja, 3 variáveis de entrada, eu clicaria aqui em 3. Mas o ideal é que você inicie um planejamento, pelo menos esse de filtragem, normalmente com 2, tá? Eu vou fazer um exemplo hoje com 2. Então, assim que você clica 2 aqui, é como se você tivesse 2 variáveis de entrada que interferem no teu processo. Você pode clicar em exibir experimentos disponíveis para você analisar as resoluções do experimento. Essas resoluções são muito úteis quando você vai fazer planejamentos de Plecht-Burman, tá? Que foi um dos que eu não citei, e também não citei o Taguchi na apresentação, mas também são 2 tipos de planejamento existentes. E isso aqui também é muito utilizado quando você vai fazer um planejamento fatorial fracionado, para que você escolha a resolução. Gente, só de você olhar para cá, qual é o tipo de resolução que você vai decidir escolher? É o que está verde, concorda? O que está amarelo, tenha cuidado, está vermelho, não escolha, não decida por isso. Mas isso aqui, gente, não é tão útil para que vocês estejam olhando, não. Isso aqui é mais útil quando a gente for desenvolver um planejamento fracionado, aí vale a pena eu me deter para explicar mais para vocês sobre isso aqui, tá? Mas é só a nível de conhecimento dos botões. Depois que você define essas 2 atividades que fizemos agora, a gente vai clicar aqui, ó, em experimentos, tá? Dentro de experimentos vai estar aqui os tipos de experimentos. Quando a gente tem mais de uma resolução possível, vão sair aqui também, mas você pode deixar o default aqui, que é esse primeiro que tá. Número de pontos centrais é normalmente quando a gente vai fazer um planejamento com pontos centrais, mas não é esse o caso. Número de réplicas por pontos de extremidades. É importante entender que quando você vai fazer um planejamento experimental sem pontos centrais, você precisa de réplicas nesses pontos experimentais, tá? E por que a réplica é importante? Porque imagina só, se você não tem réplica, você não consegue ter nenhuma estimativa de variabilidade e erro do teu modelo. Isso é muito importante para calcular a análise de variância e para ter número de resultados. Então, o ideal, gente, é que vocês coloquem aqui em réplicas por pontos de extremidades pelo menos 3. O ideal mesmo são 4 réplicas, porque imagina só, se você perde uma corrida experimental, acontece algum problema, aí você vai ter que refazer tudo de novo. Isso não é bacana. Então, pelo menos, deixa aqui de 3 a 4, tá? Número de blocos, permaneça 1. Depois eu posso explicar o que é um planejamento experimental com blocos, que você vai entender também. Então, o default aqui é manter o número de réplicas 4, pontos centrais 0, porque não é um planejamento experimental com pontos centrais esse, e número de blocos 1. E eu vou clicar agora em OK, tá? Vou clicar no botão OK. Perfeito. Quando eu cliquei no OK, ele já me deu a disponibilização dos outros botões, como fatores. Aqui eu vou definir qual é o nome do fator. Então, imagina só, gente, aqui eu vou digitar o fator, por exemplo, temperatura, e aqui eu vou colocar o fator volume de leite. Israel, você está querendo fazer o quê? Eu estou querendo fazer um bolo. É claro que para fazer um bolo existem inúmeros outros fatores, né? Mas é só a nível de didática, de explicação. Então, qual é a temperatura do forno? Ela é numérica ou ela é textual? Ou seja, eu posso trabalhar com variáveis, com fatores que sejam numéricos ou fatores que sejam categóricos também, tá? Então, nesse sentido, eu vou deixar aqui numérico e aqui eu vou colocar
um nível menor, 180 graus. E aqui no nível superior, 220 graus, que é a temperatura que eu vou colocar no forno, tá? E o volume de leite que eu adicionei. Vamos dizer que aqui eu adicionei 400 ml de leite. E no nível superior eu adicionei 600 ml de leite. Ou seja, eu estou testando condições diferentes, tá? Depois que eu definir o nome dos meus fatores, o tipo dos fatores e os valores dos níveis deles, aí eu clico em OK. Os fatores devem ser numéricos, é porque aqui eu coloquei o ml, né? Não necessitaria. Eu posso colocar o ml aqui, ó, gente. Volume do leite em ml. E aqui a temperatura eu posso colocar em graus Celsius. Perfeito. Então agora OK. Pronto, gente. Agora a gente pode vir aqui no botão de opções para entender um pouquinho. Você quer duplicar os fatores? Duplicar apenas um fator? Você deseja aleatorizar os ensaios e armazenar experimento na worksheet? Deixem aqui o default. O que é o default? É os botões que já estão marcadinhos aí, tá? Essa parte de aleatorizar os ensaios é importante quando você for desenvolver o seu experimento. Mas se o teu objetivo agora não for desenvolver o experimento, for apenas entender didaticamente, aí você deixa desmarcado. Eu vou deixar desmarcado, depois eu faço a marcação. Então desmarquem aí aleatorizar ensaios. Cliquem em OK. E aqui nos resultados, você pode escolher como o Minitab vai te entregar os resultados. Então, esses resultados podem ser uma tabela de sumário, uma tabela de alias, ou então podem ser a tabela de experimento, relação de definição e tantas outras. Deixem um default aqui também, não precisam clicar em nada, apertem OK. Aí agora a gente vai dar o OK para gerar esse modelo do nosso planejamento experimental. Clicando OK, eu estou na versão 18 aqui, tá, gente? Então, clicando em OK, aqui ele vai dar um resumo do experimento, ou seja, eu utilizei 2 fatores. Cada fator, cada corrida experimental tem 2 réplicas, tem 4 réplicas. E aí eu vou ter por último 16 ensaios, tá? Mas desçam aqui para a gente dar uma olhadinha. Deixa eu maximizar aqui para vocês observarem melhor. Dar um zoom aqui na tela para ficar mais bacana para vocês. Olha só, se eu tenho 2 fatores e cada fator desse foi em 2 níveis que eu defini, aí lembram da regra que eu falei para vocês anteriormente, que é 2, ou seja, o valor do nível elevado ao fator. Então é 2 elevado a 2, porque eu tenho 2 níveis e 2 fatores. 2 elevado à segunda. Então eu teria 4 experimentos só. Como eu decidi fazer 4 réplicas para cada corrida experimental, eu tenho 4 vezes 4, 16 corridas experimentais que estão colocando esses níveis, estão testando esses níveis, menor com menor, menor com maior, maior com menor e maior com maior. Tá? De cada um desses fatores. Estão fazendo uma agregação, uma junção desses testes, tá? E quadruplicando isso para que a gente tenha os resultados. Então, aqui vocês observam que eu tenho uma ordem padrão, que é mais para você entender como é que foi montada essa tabela do planejamento. Mas se você apertar aí o Ctrl E, que é um atalho para a gente reabrir a última tela em que estávamos trabalhando, aperta aí o Ctrl E. Muito bem. Vocês podem vir aqui novamente nesse botão de opções e clicar em aleatorizar os ensaios. E clicar em OK novamente, tá? OK e OK novamente. Então, quando você faz... Como ele sumiu aqui da tela, aí você pode vir aqui em cima, tá? Mostrar a pasta de worksheets ou clicar no atalho Ctrl Alt D. Eu vou clicar aqui nesse botão. Mostrar pasta de worksheets. Então aqui abriu essa pasta da worksheet, da segunda worksheet, que é a primeira, é aquela que eu gerei com a ordem padrão, e essa aqui eu estou gerando com a ordem dos ensaios aleatorizados. Por que é importante a gente aleatorizar os ensaios? Porque quando a gente aleatoriza os ensaios, a gente evita que alguns erros sejam propagados, tá, gente? Então, nesse sentido, aqui eu já tenho a aleatorização dos meus ensaios. Percebam que aqui estão a ordem dos ensaios em que eu vou desenvolver na prática. E aqui do lado eu vou ter a ordem padrão, tá? Desses eventos, tá bom? Que seria essa ordem aqui, que foi aleatorizada aqui, tá bem? Então aqui no final eu vou colocar uma característica. Poxa, Israel, eu quero medir aqui como é que está a aeração da massa do bolo, porque a aeração da massa do bolo é uma variável de resposta
importante que eu desejo estudar, a aeração da massa do bolo. Então tudo bem. Então aqui, gente, depois que vocês digitaram os valores de temperatura e do volume de leite, e aqui está a aeração, aí vocês vão começar a digitar os valores que vocês encontraram quando desenvolveram o experimento. Então vamos lá. Eu fiz aqui um bolo que no forno estava com 220 graus e que tinha colocado um volume de leite de 600 ml. Qual é o valor da aeração? Vamos lá, eu vou chutar aqui um valor, né? Vamos dizer que 56 de alguma unidade de medida aí, tá? Então aqui eu vou digitando quais são os valores. Depois que eu digito todos os valores aqui, que eu tiver com tudo pronto, aí eu posso partir para a parte da análise. Como é que seria essa parte de análise aqui? Eu viria no Stat, DOE, fatorial, e agora eu clicaria em analisar o experimento fatorial, que isso vai ser o tema da nossa próxima aula. Perfeito, gente? Então viram como é bacana, viram como é interessante a gente trabalhar com planejamento experimental? Não sintam medo, é um conteúdo que é extenso, mas se você for acompanhando esses vídeos, você vai compreender com certeza, tá? E isso é muito bacana porque a gente quer ajudar você a aplicar esse conhecimento no teu dia a dia da forma mais rápida e prática possível, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Não se esqueça de deixar o like se você chegou até aqui no vídeo e se inscrever nesse canal para nos ajudar sempre a estar postando conteúdos de extrema importância, decisivos para a vida profissional, perfeito? Eu te desejo tudo de bom e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!